Olá pessoal, tudo bem? Hoje no nosso estudo sobre cérebro, vamos falar um pouco sobre onde se localizam a emoção, as emoções e a razão dentro do nosso cérebro. Onde é que elas estão? As emoções, que são as emoções que a gente chama, existem diversos tipos de emoções, mas as mais conhecidas que são mais comuns, é a raiva, o medo, a tristeza, né? A alegria, que são emoções universais, sentidas pelo mundo inteiro. Elas se localizam numa maneira, no que a gente chama de cérebro posterior. Eu vou colocar uma figura aí para vocês, em que eu, de forma assim bem didática, eu separei o cérebro em duas partes. Lógico, o cérebro tem muito mais partes para serem estudados, mas eu separei em duas para entender melhor essa questão da emoção e da razão. Na parte amarela, que é a parte da frente, né, ali se situa a razão, que é essa parte aqui da fronte. E na parte azul, lá a parte de trás, é onde se situa, é o cérebro posterior, onde se situam as emoções. E esses dois cérebros, vamos colocar entre aspas, né, que na verdade é um, mas eles trabalham de forma um pouco diferente. O cérebro posterior, ele é automático. Ele tem milhões e milhões de anos, né? Ele nasceu, os seres vivos, todos os seres vivos apresentam um cérebro posterior. O nosso cérebro posterior, ele veio se desenvolvendo há mais ou menos 10 milhões de anos atrás, e ele é onde ele controla a nossa pressão, nosso coração, frequência cardíaca, respiração, enfim, a parte automática. Mas além da parte automática, ele controla também os impulsos, as emoções. E a nossa parte anterior, que é o cérebro este amarelo, ele é ali onde se localiza as estratégias, onde se localiza mais a inteligência, a forma de você agir daquilo que às vezes vem lá do cérebro posterior. Por exemplo, se você foi assaltado, por exemplo, foi assaltado, você está diante de um assaltante, pode ocasionar, certamente, né, vai ocasionar uma emoção muito forte, que é o medo. O medo, você está com medo daquela situação. Esse medo, que é uma emoção forte, automática, que você não tem como controlar, ele pode desencadear dois tipos de sentimentos. Ele pode desencadear um sentimento de pânico, e aí você se descontrolar e até às vezes agredir intempestivamente o assaltante, ou pode proporcionar um sentimento de cautela e de estratégia, para ver como é que você vai agir. Tá? Então é a mesma emoção produzindo dois tipos de sentimento. E essa estratégia, ela é formada lá no cérebro anterior. E esse tempo, né, que quando a gente está em frente a uma situação que precisamos reagir a ela, esse tempo do cérebro posterior para o cérebro anterior é em torno de mais ou menos 6 segundos. Não é tão pouco não, 6 segundos para desencadear uma atitude um pouquinho mais inteligente, mais estratégica. Existe um livro chamado Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, que eu já falei várias vezes nele aqui, que é desse neurocientista, em que ele explica muito bem. Ele chamou o cérebro posterior de sistema 1 e o cérebro anterior, esse da frente, de sistema 2. Sistema 1 porque é o mais automático, reage imediatamente, e o sistema 2 que recebe as informações do sistema 1 e reage mais estrategicamente. Quanto mais você treinar algumas situações do dia a dia, por exemplo, se você sabe que alguma coisa vai acontecer em determinado sentido, você vai formar mais conexões entre este cérebro anterior e posterior e vai se comportar melhor para que você tenha melhor resultado naquilo que acontece no dia a dia do nosso cotidiano.